Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje, como vocês podem ver, é o dia 2, ou seja, é terça-feira, é o segundo dia da semana. E vamos começar a nossa aula de portuguesa primeiro deixando um recadinho para aqueles que estão com a nota baixa. Aproveitem essas últimas semanas, as últimas atividades, se esforcem ao máximo para poder ficar com a nota um pouquinho melhor do que ela está. Por favor, e para o bem de vocês. E para aqueles que vêm com a nota boa, se mantenham firmes, que agora estamos nessa contagem regressiva para as férias, mas se mantenham firmes, tirando notas boas, para que a média de vocês ao final desse período também seja boa, tá bom? Então vamos lá para a nossa aula. Antes, porém, como sempre, temos um momentinho, que no caso hoje é um momento socioemocional, né? Um momento de vocês. E aí, como vocês podem ver, né, a ideia é sorria, algo bem simples, né? Mas aqui diz o seguinte, que muitas vezes um único sorriso é capaz de mudar o dia de alguém. E muitas vezes nós deixamos de mudar o dia das pessoas ao nosso redor e de melhorar o ambiente ao nosso redor justamente pela falta do nosso bom humor e do nosso sorriso. Então aqui tem uma proposta muito bacana que é para que vocês hoje, depois de fazer essa atividade, durante o dia, vocês possam escolher 3 momentos, né, do dia e distribuir sorriso para as pessoas com quem vocês vivem. É claro que essas pessoas, elas podem muito bem estranhar um pouco, principalmente se você for uma pessoa mal-humorada e de repente te ver sorrindo, mas aí você explica qual é a ideia, ok? E aí você pode até fazer um teste, né? Para ver se, será que quando a gente é mais sorridente, será que quando a gente tem mais bom humor, será que quando a gente, né, está mais de bem com a vida, será que assim é mais fácil de conversar com as pessoas? É mais fácil para que as pessoas, estejam dispostas também para novas conversas e debates conosco? Então fica aí o desafio, fica o teste para vocês mudarem o dia de quem mora com vocês apenas com um sorriso e com o bom humor de vocês, tá bom? Aí agora, realmente entrando na nossa aula, vamos pensar sobre qual é realmente o problema do mundo, já que o tema da semana é consumo com responsabilidade, né? O consumo responsável. Então temos que pensar, no mundo, há comida de menos ou há desperdício de mais? É claro que se você olhar bem e se você tiver um bom conhecimento de mundo, você já sabe qual é o problema que nós vamos abordar nessa aula, né? Se estamos falando sobre comida, que ou tem de menos, ou é porque as pessoas desperdiçam demais, então nós vamos falar sobre a fome, ok? E aí a grande questão é, por que há fome no mundo? Por que há pessoas passando fome no mundo? É porque tem pouca comida, não tem comida para todo mundo, ou é porque existe um processo aí que faz com que a comida seja desperdiçada e que não tenha como chegar a todo mundo, né? E aí, antes mesmo de começar, para que vocês sintam mais a aula, eu queria perguntar, vocês já passaram algum momento de ter fome e não ter o que comer? Realmente ali a famosa expressão realmente passar fome. Não sei se vocês já passaram por isso, ou se vocês conhecem alguém que já passou por isso, mas seria importante que nós conhecêssemos pessoas que já viveram essa experiência ruim para que a gente entenda o quanto é difícil e o quanto não é fácil. Imagine só as vezes em que você ficou com fome, às vezes, sei lá, ali no meio da noite bateu aquela fome enquanto você estava no celular, e aí você notou o quanto é ruim realmente ter fome, e às vezes é pela própria preguiça que você não vai atrás de montar o seu lanche ou comer alguma coisa, mas você já deve ter vivido algum momento em que vocês perceberam que deve ser muito ruim você ter fome e não ter como saciar aquela fome, né? Alguns depoimentos de pessoas que passaram por isso falam que a fome ela é quase como uma dor real. Tem um momento que ela chega a realmente doer no estômago, como se você tivesse levado uma pancada nele. Então imagine que não é algo fácil e que muitas pessoas passam por isso daqui, ó. Ou por não ter comida demais no mundo, né, por ter comida de menos, ou porque há um desperdício muito grande, mas muita gente acaba passando por esse processo de fome. Agora vamos lá. A questão é essa, né, mesmo que eu estou aqui debatendo com vocês. Por que há pessoas passando fome no mundo? Qual é realmente um problema? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Vocês já pararam para ler textos que falam sobre isso, para encontrar respostas para essa pergunta? Eu imagino que em algum momento da vida de vocês, alguém já deve ter feito esse questionamento ou para vocês ou na frente de vocês, mas a questão é, vocês ficaram curiosos para entender a situação? Ficaram curiosos para entender por que há esse problema no mundo? E se vocês já foram ler textos sobre?
Vocês conseguiram entender? A leitura e a capacidade de leitura de vocês permitiu compreender por que existe esse problema tão grande no mundo? Vamos lá, se você já nunca passou por isso, assim, se você nunca tentou entender esse problema, ou se você já tentou e não conseguiu, vocês vão ter uma nova oportunidade agora. Quero mostrar para vocês esse relatório da ONU, ó. Fome aumenta no mundo e atinge 820 milhões de pessoas, diz o relatório na ONU. Olha a importância dos textos informativos, né? Se não fosse uma pesquisa como essa, se não fossem pessoas buscando compreender esse assunto no mundo e pessoas escrevendo para informar os outros sobre isso, nós não teríamos esse conhecimento, né? Então olha mais uma vez a importância de quem pesquisa e transforma isso em textos informativos para que de uma pesquisa que veio lá da Europa ou de qualquer outro continente do mundo, chegue aqui até o Brasil, Ceará, Jijoca de Jericoacoara e até a tela do teu celular agora. Então, mais uma vez, a gente vê aqui mais um exemplo da importância dos textos informativos. E aí eu queria mostrar esse texto aqui para vocês na íntegra, pessoal. Então, vamos lá, colocar aqui, vou me colocar aqui no canto, né? Observem, essa aqui que vocês estão vendo ao meu lado é realmente a página das Nações Unidas Brasil. Vejam ali no canto, ó, lá na parte de cima, no cantinho, vocês vão ver lá a logo, né? As Nações Unidas Brasil, no caso, aqui é mais ou menos a ONU, né? E aí que a gente tem uma espécie de braço da ONU aqui no Brasil, como se fosse aí uma parte conveniada, como se fosse uma filial dessa empresa. A gente tem aqui, se bem que é óbvio, não é uma empresa, é uma organização que procura aí estudar diversos temas no mundo. Geralmente quando há guerras ou há conflitos internacionais, é a ONU, essa organização formada por vários países, que procura resolver esses conflitos da forma mais pacífica que existe, tá bom? E aí eles, preocupados com a situação mundial, eles fizeram esse relatório que aponta que existe mais de 820 milhões de pessoas passando fome no mundo. E aí vamos ler aqui só esse primeiro parágrafo, tá bom? Que diz, ó, cerca de 820 milhões de pessoas em todo o mundo não tiveram acesso suficiente, ok, para se nutrir, para realmente ter nutrição no corpo, a alimentos em 2018. Frente a 811 milhões no ano anterior, no terceiro ano consecutivo de aumento. O dado representa um imenso desafio para alcançar o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, a ODS, número 2, que prevê uma fome zero até 2030. Então, gente, existe uma perspectiva, uma espécie de desafio, de meta, para que não exista fome mais no mundo, ou quase zero fome até 2030. Só que observem esse problema. Em 2018, foram 820 milhões de pessoas passando fome. Um ano antes era 811. Ou seja, eles querem diminuir para zero até 2030. Mas entre um ano e outro, fez diminuir ou fez aumentar? E na verdade aqui fala que olha bem, ó, é o terceiro ano consecutivo de aumento. Então tá difícil ou não tá de conseguir bater essa meta de não ter fome no mundo, já que a cada ano o que parece é que a fome faz aumentar, mais pessoas entram nesse grupo de pessoas que, como aqui diz, né, não tiveram acesso suficiente a alimentos. Mas aí vem uma grande questão que eu acabei de falar sobre, mas vou voltar a abordar, que é o seguinte: existem diversos textos no mundo, diversos textos publicados que ou informam sobre a situação do mundo em relação à fome, ou que propõem soluções para isso. Mas qual é o grande problema? É que vocês podem muito bem ter lido isso daqui, mesmo com a minha ajuda, e não ter entendido muito bem. Ou seja, às vezes o grande problema para se resolver questões mundiais é que está lá a pesquisa dizendo qual é o problema, te dando até ideia de como a gente pode pensar em solucionar esse problema, mas aí você lê esse texto e não compreende, e deixa de compreender certos pontos. E hoje, nessa aula, a gente vai abordar um termo, a gente vai abordar uma parte importante do estudo de língua portuguesa que, se você não compreende, que se você não tem ideia do que se trata e você não compreende no teu texto, você praticamente perde e deixa de compreender todo o texto que você está lendo. Então vamos mais uma vez observar esse trecho, só que com mais cuidado. Olha o que diz aqui, ó.
cerca de 820 milhões de pessoas em todo o mundo não tiveram acesso suficiente a alimentos em 2018, frente a 811 milhões no ano anterior, o que é o terceiro ano consecutivo de aumento. O dado representa um imenso desafio para alcançar o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 2, que prevê fome zero até 2030. Ao que a expressão "o dado" no início da segunda frase faz referência. Quando é que fala, bem no início da segunda frase, o dado representa um imenso desafio. Se eu perguntar, como está bem aqui no texto, se cair uma questão para vocês, essa expressão, o dado, está se referindo ao quê? É óbvio, e eu espero que é o mínimo que vocês entendam nesse primeiro momento, que a expressão dado não está se referindo ao objeto dado, né? Que tem vários números ali que você joga para tirar a sua sorte. É claro que não, o contexto não é esse. Aqui dado vem da expressão dados, que tem a ver com números, com estatísticas, com informações dadas via números. Agora, quando aqui fala, esse dado representa um imenso desafio, né? O dado representa. Ao que exatamente está se referindo? Vocês conseguem compreender? Vocês poderiam me dizer ao que essa expressão, o dado, está se referindo? Que dado é esse que está sendo falado aqui? Se você não compreendeu ainda, dá uma pausa, dá uma lida de novo, tenta compreender, ok? Mas de qualquer maneira, não sei se deu uma pausa, ainda dá tempo de dar, tá bom? Dá uma pausa aí. Mas se não deu essa pausa, vou mostrar aqui para vocês agora algo muito importante. Eu tenho até que ajeitar aqui, calma. Vamos lá então, ó. Mais uma vez, eu acho que só deu uma travada aqui, mas tudo bem. Mais uma vez, observem, é o mesmo trecho, tá? Não alterei nada. Mais uma vez aqui está marcado, né, para diferenciar a expressão o dado. Tá lá, estão vendo, né? Tá em vermelho, não tem como não ver. Agora vamos lá. Você já parou para prestar atenção? Já parou para pensar no que se refere? Se não parou para pensar, vou ajudar vocês. Observem que a expressão o dado se refere justamente a toda a primeira frase. Porque toda a primeira frase, pessoal, é uma informação tirada desses dados. O que é esse dado? Esse dado, esses números, dizem o quê? Que cerca de 820 milhões de pessoas em todo mundo passaram fome no último ano, que no caso, né, no último ano aí, que no caso foi 2018. E na verdade, esse é um número ainda maior do que o ano de 2017, em que 811 milhões de pessoas passaram fome. E 2018 foi o terceiro ano seguido em que o número de pessoas passando fome aumentou. Deu para entender? Então, em 2017 houve um número muito grande de pessoas passando fome. Em 2016 houve um número muito grande. Em 2017 esse número aumentou para 811 milhões. E em 2018 esse número aumentou ainda mais, só que agora para 820 milhões. Então, a cada ano parece estar aumentando o número de pessoas passando fome. Então, esses números aqui é o que a gente chama de dados, porque houve uma pesquisa que procurou encontrar e definir mais ou menos esses números para saber quantas pessoas. Então, dados aqui é o mesmo que números. Então, todos esses números que vieram de uma pesquisa, a gente chama de dados. Então, quando aqui fala o dado representa, então esse dado está se referindo a todos esses números. E como é que eu poderia resumir esses números? Eu poderia resumir dizendo o seguinte, que esse dado me diz que está havendo aumento no número de pessoas passando fome, não é isso? A cada ano parece estar aumentando mais. Há 3 anos que esses dados, que esses números aumentam. Então aqui diz o seguinte, ó, que esse dado representa alguma coisa. Qual é o problema aqui para quem não compreender ao que se refere a palavra dado? Porque se você não entende ao que se refere a palavra dado, se você não entende de que dados estão sendo falados aqui, você vai compreender o restante do texto? Não vai compreender. Então, olha a importância de olhar para uma palavra e saber ao que ela está se referindo no texto. Porque vou mostrar aqui para vocês até usando cores também, para ficar mais fácil. Se você não compreender ao que o dado se refere, você não vai compreender o que ele representa. Porque aqui diz o seguinte, ó, o dado representa um imenso desafio para alcançar um determinado objetivo. Por que esse dado, por que esses números estão representando um desafio? Você saberia me responder agora, nesse momento, por que ele representa um desafio? Por que ao olhar para esses dados eu entendo que a situação está muito complicada? Se você parou para entender até agora, está me ouvindo bem, está procurando compreender a minha aula, você vai entender que é porque é o seguinte,
Por que esse dado ele representa um imenso desafio? Porque esse dado mostra que a cada ano a fome só aumenta no mundo. E por que é um imenso desafio? Porque é justamente o contrário que a ONU quer. A ONU quer que até 2030 as pessoas deixem de passar fome. E se a cada ano aumenta, tá fácil então para alcançar esse objetivo? É claro que não está. É como se, por exemplo, você lá no início de abril, quando eu comecei a lhe alertar sobre as suas notas baixas, caso você tenha tido notas baixas, você tenha colocado a meta. Até o final de maio, eu quero que as minhas notas aumentem no mais alto grau possível. Eu quero chegar a um 9 a um 10. Só que vamos supor que terminou abril e sua nota está um 6. Começou maio e sua nota cai para um 5. Segunda semana de maio, sua nota cai para um 4. Esses números aí, dessas suas notas aumentando, quer dizer, diminuindo, está representando o quê? Que você está chegando ao seu objetivo ou está representando um imenso desafio para você chegar até o seu objetivo? É claro que é um imenso desafio, porque tu está indo para o lado contrário do que o teu desafio propõe. Deu para compreender aí? Então o que acontece? Quando eu leio um texto e não consigo compreender o que determinadas palavras estão se referindo, ao que determinadas palavras estão se referindo, eu perco totalmente a compreensão daquele texto. Então o que adianta ter um texto como esse daqui, ó, que fala sobre o problema da fome no mundo, se existem pessoas que vão ler e não vão conseguir compreender? Como é que elas vão poder ajudar a melhorar o mundo se nem um texto como esse básico elas vão compreender? E aí vem a minha pergunta. Você compreendeu até aqui? E aí a segunda pergunta, mas se não fosse por mim, você teria compreendido bem esse texto? O seu nível de leitura já permitiria que você entendesse bem esse texto? Se você tiver a consciência de que não, professor, se não fosse a sua ajuda aqui eu não teria entendido esse texto, se eu tivesse lido só eu não teria entendido, então já acende o alerta vermelho aí, porque você já está no 7º ano e o teu nível de leitura já deve te dar a oportunidade de ler textos assim e compreender, tá bom? Agora vamos continuar aqui a nossa aula, ainda seguindo esse rumo, para entender ainda mais a importância e ver exemplos, ok? Mas antes exatamente disso, vamos só continuar um pouco o nosso assunto, que é muito importante de ser trabalhado, para compreender o seguinte, pessoal. O grande problema do mundo, na verdade, é que falta alimentos? Não, é que muitos alimentos são desperdiçados. Eu sei que às vezes, por exemplo, quando você não quer comer aquele prato de comida inteiro que a sua mãe colocou para você, a sua mãe fala, menino, come, porque tem gente passando fome aí no mundo e tu desperdiçando. Aí talvez na tua cabeça venha a seguinte pergunta, mas se eu economizar aqui, como é que eu vou ajudar as outras pessoas que estão passando fome? Tem alguma relação aí? Então vamos entender por que existem tantas pessoas passando fome no mundo e por que isso tem a ver com desperdício. Não significa exatamente que é o desperdício que tu faz com o teu prato de comida. Vem um pouco antes disso, tá? Então vamos lá. Observem bem esse infográfico. Eu espero que todo mundo, né, lembre que isso se trata de um infográfico, tá bom? Vou me colocar aqui do lado para tentar não atrapalhar tanto. Diz o seguinte, ó. No Brasil, o desperdício acontece nas seguintes etapas. Vamos entender aqui. 10% do desperdício de alimento ocorre no campo, onde ocorre o processo de produção. Então vamos imaginar aí o seguinte. Vamos imaginar um determinado tipo de alimento, o tomate. Quando vários tomates são plantados, estão todos ali bonitinhos, já prontos para serem colhidos, precisa de pessoas para que eles sejam colhidos, né? Pessoas que vão lá passando, pegando, colocando numa cesta. Bem, nesse processo aqui em que os tomates vão ser colhidos, 10% deles já são desperdiçados. Por quê? Porque algumas pessoas não têm cuidado, não têm um traquejo, pegam de qualquer jeito, jogam de qualquer jeito onde eles devem ser colocados, e aí já faz com que alguns sejam amassados, alguns, né, sejam, vamos dizer assim, desculpa pessoal, só deu um erro aqui. Pronto, consertei aqui o probleminha. Esses tomates vão ser danificados, vão ser machucados, então não vão servir mais. Sem contar que muitos dos que são plantados, né, e que procuram, e que são cuidados até ficarem prontos, no meio do processo também acabam apodrecendo. Então, nesse meio termo, já na plantação, existe uma perca de 10% dos tomates. Prestem bem atenção quanto isso é triste, ó. Quando esses tomates que sobraram
vão no seu meio de transporte, são colocados nos caminhões para, né, irem até distribuidoras daquele tipo de alimento. No meio do caminho, nos transporta até pelo saculejo, passando de um caminhão para o outro, mais uma vez sendo mal utilizado, sendo mal posto nos devidos locais. Eles mais uma vez continuam sendo machucados e muitos acabam apodrecendo. Então 50% desses tomates se perdem, 50% dos que sobraram aqui, 50% se perde só no caminho até o local de distribuição. Vou me colocar aqui do lado para explicar melhor. Durante a comercialização e abastecimento, ou seja, até chegar nos supermercados, entre a distribuidora e os supermercados, mais 30% são perdidos. Mais uma vez, principalmente aí pelo mau cuidado que é dado a esses alimentos. E já nos supermercados, 10% do total que chega ao supermercado nem chega à sacola do consumidor, porque no supermercado ele também apodrece, acaba ficando ruim e não pode ser vendido, ok? As feiras acabam sendo uma alternativa para quê? Para compra de alimentos que não tenham sido deformados durante o transporte, porque acaba que muito alimento ele é jogado fora porque não tá bonitinho, né? Muitas vezes, principalmente alguns comércios, ao receberem certos produtos, certas frutas, vê que está meio machucado e tudo mais, prefere jogar fora e muitas vezes nem obrigatoriamente ele está ruim, às vezes ainda dá para consumir, mas observe o tanto de alimento que é desperdiçado só do caminho, da plantação até a sua mesa, até a sacola do consumidor. Então observe aí que produto e alimento não falta no mundo de jeito nenhum, pessoal. O que falta é consciência e cuidado e realmente tecnologias ou novas invenções que façam com que esses alimentos cheguem, vamos dizer assim, bem e prontos para serem consumidos no supermercado, ok? No comércio. Então, se não houvesse tanto desperdício nesse processo, sobraria alimento para ser doado e para que as pessoas pudessem não passar tanta fome, tá? Então, gente, eu vou voltar aqui um pouquinho, eu queria mostrar primeiro esse ponto para vocês, e agora eu vou voltar um pouco, porque essa é a questão. Como diz bem aqui, olha só. O mundo produz atualmente cerca de 2,5 bilhões de toneladas de grãos. É mais do que o necessário para atender a demanda global, mas mesmo assim tem quase 1 bilhão de pessoas, de cidadãos passando fome mundo afora. Então por que existe tanto alimento sendo produzido, alimentos que em teoria daria para todo mundo e não dá para todo mundo, e falta, e muita gente passa fome? É por isso. É principalmente pelo desperdício e pela falta de consciência de que se a gente conservar esse alimento do momento em que ele é produzido até chegar ao mercado, vai sobrar para poder ajudar e abastecer outras pessoas. Mas a questão é, quem é que está preocupado com isso realmente? Quem é que no seu alimento, no seu dia a dia, ao ter lá na sua mesa o seu almoço, o seu café da manhã, se preocupa realmente quem está passando fome? Ou será que a nossa preocupação é só passageira? É só quando a gente vê na TV ali aquela coisa triste de uma criança passando fome, a gente fica pensativo. Mas quanto tempo dura essa reflexão? O que nós temos realmente feito para mudar isso? Vocês têm produzido textos que possam ajudar outras pessoas a refletirem sobre isso? Vocês têm lido textos para entender como vocês podem ajudar a solucionar esse problema? Essa é a questão que eu já falei até em outras aulas, né, pessoal? O mundo é de vocês, vocês são o futuro do mundo. Então, se vocês não procurarem resolver os problemas que existem hoje no mundo, vocês não podem esperar que outras pessoas façam isso, né? Tudo depende de vocês, tá bom? Então, esse é o grande problema do mundo, e aprender a ler os textos de maneira coerente, de maneira correta, é o mínimo para que a gente consiga ter uma ideia de como resolver esses problemas. E aí, continuando ainda nessa temática, mas continuando a abordar também o tópico da nossa aula de hoje, o conteúdo da nossa aula de hoje, observem, por exemplo, um texto como esse, se vocês entendem. Observem que, imagine que vocês vão fazer uma carta de advertência para as pessoas que estão desperdiçando alimentos. Então vocês acabam lendo e sabendo disso daqui, ó. Lucas e Pedro são colegas de escola.
Enquanto este tem comida em casa e só se alimenta da merenda escolar, aquele joga fora metade do prato todos os dias. Gente, a grande questão é, pelo que a gente leu nesse texto, tem uma pessoa desperdiçando alimento, não é? E aí você tem que escrever uma carta para ela advertindo-a de que o que ela está fazendo é errado. Mas quem é que está desperdiçando? Você conseguiu compreender esse texto? Você conseguiu interpretá-lo? Mais uma vez, ó. Lucas e Pedro são colegas de escola. Enquanto este não tem comida em casa e só se alimenta da merenda escolar, aquele joga fora metade do prato. Olha, tem um aqui que joga fora, como diz bem aqui, metade do prato todos os dias. Ó. Aquele joga fora. A palavra aquele está se referindo a quem? A Lucas ou Pedro? Você saberia responder essa pergunta? A minha pergunta aqui, eu acho que ela é muito importante para que vocês entendam o seguinte. Se vocês não conseguem compreender o texto como esse, vocês poderiam ajudar o Lucas ou o Pedro. Se vocês não sabem quem é que está desperdiçando, quem é que não está. Então, observem mais uma vez a importância de saber interpretar, de saber compreender o mundo, para só a partir daí você realmente poder modificá-lo ou tentar ajudá-lo. E já que eu sou o professor de vocês de língua portuguesa, eu não posso dar todas as respostas ou dizer como vocês podem mudar o mundo, mas eu posso ajudá-los sim a interpretar um texto como esse. Então, mais uma vez, você pode estar se perguntando, mas tem uma regrinha para isso, professor? Tem como eu ter certeza aí se eu estou certo ou não estou? Então, pessoal, a questão é essa. Tem sim. Eu vou explicar melhor para vocês daqui a pouco, mas quando eu uso o pronome este, eu estou me referindo ao que está mais próximo, já aquele ao que está mais distante de mim que está falando, né? Então, se eu falo que Lucas e Pedro são colegas de escola, e eu digo que este tem comida, eu falei de dois substantivos, né? Lucas e Pedro. Se depois eu cito este, eu vou estar me referindo ao que está mais próximo. E quando eu citar o aquele, eu vou me referir ao que está mais distante, ok? Vamos entender melhor isso daqui. Se eu, por exemplo, citasse esta... Desculpa, mais uma vez, ó. Hoje tá aquele dia para dar raiva, viu? Quando eu digo esta mala, observem que tem a frase de um lado aqui, tá bom? E de uma maneira mais figurada, né, realmente com figuras, tem aqui em cima para vocês entenderem. Quando eu digo esta mala, ok? Significa que a mala está perto de mim. Como vocês podem ver aqui do lado, bem ali no topo, né? Ó, a mala realmente está próxima, está ali do lado, tá bom? Então quando eu digo assim, olhe para algo que está perto de você agora. Até o teu próprio celular, claro, se você está segurando e assistindo aqui a aula. Então você pode falar este celular, com ST, este celular, porque ele está próximo de você, ele está ali colado a você, ok? Agora, se você falar essa mala, quando você fala assim, essa mala ou esse celular, significa que o celular, ou no caso aqui a mala, já não está tão próximo assim, não está tão distante, mas não está tão colado a você, tá bom? Agora, quando você diz aquela mala, você está apontando para algo que está já bem mais distante, como é o que vocês podem observar aqui do lado. Ó. Enquanto essa aponta para algo que não está tão distante assim, mas também não está tão colado, ou aquela já aponta para algo que está bem mais distante, ok? E existe aqui uma outra regrinha, que é em relação a quem fala, a quem ouve, quem fala, para quem está sendo falado isso, mas essa regrinha eu posso trabalhar com vocês melhor depois, quando alguns de vocês já tiverem compreendido essa questão básica. Então, mais uma vez é essa. Se eu me refiro a algo que está próximo, eu falo isto, ok? Se eu me refiro a algo que está não tão próximo assim, mas também não está longe, eu falo isso, não isto, mas isso. E se eu me refiro a algo que está longe de mim, ou seja, eu vou apontar, ó, apontando para algo que está longe, eu vou falar aquilo, tá? Então, esta mala, essa mala, aquela mala. Deu para compreender até aqui?
Se você ainda não compreendeu, vou dar mais um exemplo aqui, tá bom? Eu espero que com esse exemplo dê para compreender, mas a questão aos referentes, as palavras que servem para se referir a uma outra coisa. Então vamos lá, observem só, isso aqui é um quadro, ok? Opa, errei, é um quadro, é considerado um tipo de arte, mas vocês vão estudar no futuro isso, talvez no 8º ano. Mas vamos lá, eu vou chamar mesmo de Coca-Cola, tá bom? Então eu posso me referir a esse quadro como as Coca-Colas, por exemplo, estou me referindo a ele, tá bom? Só que vamos supor que é um texto em que eu estou falando realmente sobre ele. Eu não vou ficar o tempo todo repetindo as Coca-Colas. Então, em determinado momento, eu posso me referir a como estas, ok? Porque eu estou me falando das Coca-Colas. E observe que elas estão aqui do meu lado, né? Então, estas Coca-Colas, observou aí, ó, estas. Estou me referindo como estas porque está do meu lado. Se por um acaso eu afastar aqui, observe que já ficou um pouco mais distante de mim, né? Então, eu poderia falar aqui, né, ó, essas Coca-Colas, porque já está um pouco mais distante de mim, então não é mais estas, é essas Coca-Colas. Agora, se eu colocar as Coca-Colas lá para o outro lado, essa obra de arte lá para o outro lado, ó, que está bem distante, eu já posso me referir como aquelas Coca-Colas. Então deu para entender melhor agora a diferença entre estas, essas e aquelas. Isso aqui é apenas o básico da referenciação, para que vocês saibam se referir a objetos que estejam próximos ou distantes de vocês, tá bom? Mas vai além. Então vamos ver mais um texto aqui para entender um pouco. Lembrando também o óbvio, né? Não é a primeira vez que vocês estudam esse conteúdo, é tanto que cai já nas provas do SAENG desde o Fundamental 1, a questão de pronomes, para saber ao que cada palavra se refere, tá bom? Encontrar isso dentro do texto, mas vamos lá para o básico aqui, que é aquilo que a gente sempre aborda, da questão de não repetir a mesma palavra durante o seu texto. Então, se eu tenho, por exemplo, esse texto aqui, observem só. As crianças brincavam depois da aula. Era sexta-feira e todas estavam reunidas no parquinho. Corriam, desciam escorregadores, giravam no roda-roda e, a despeito da chuva que se anunciava, ou seja, mesmo com a chuva que se anunciava, elas continuavam se divertindo. Se eu perguntar para você de quem ou de que pessoas esse texto está falando, ele está se referindo a quem nesse texto? Eu acho que de imediato você vai ver pelo início do texto que as crianças. Está falando aí do que essas crianças estão fazendo ou estavam fazendo, tá bom? Só que observe que quantas vezes ele cita o termo crianças, a palavra crianças? Uma só. Mas ao longo do texto ele só falou delas uma vez? Não, ele está o tempo todo falando delas. Mas ele não repete o nome. Ele usa outros termos que servem para se referir à mesma ideia, ao mesmo objeto que são as crianças, tá? Eu vou chamar aqui no caso o termo de objeto. Então, existem outras palavras que servem para se referir ao mesmo objeto, à mesma ideia, que são as crianças aqui. Aí você pode perguntar, mas professor, qual é o problema de ficar repetindo? Por que ele não poderia estar repetindo? Gente, a repetição ela mostra uma falta de criatividade. Vou lhe perguntar, você iria para um restaurante que só serve um tipo de comida? Pode ser que você vá, mas você vai no máximo uma vez. Você iria assistir um show de um cantor que apresenta apenas uma única música o show inteiro? Você consideraria, por exemplo, vamos supor que você tem um primo amigo, você fala assim, ei cara, eu tô me garantindo aqui em andar de skate. Aí você vai vê-lo andando de skate e ele só sabe fazer um tipo de manobra. Aquela única manobra é a mais simples possível o tempo todo. Você vai considerar ele uma pessoa boa naquilo e criativa naquilo? Da mesma maneira é a escrita. Você não vai considerar alguém criativo ou que sabe realmente escrever bem se essa pessoa não tem criatividade para diversificar o texto dela, para se referir a um objeto, a uma ideia, com outras palavras. Eu mostrei até isso para vocês no texto sobre a argumentação, em que nós fizemos aquele texto sobre a situação do coronavírus no Brasil. Então parem para pensar bem. Nesse texto aqui, quais são as outras palavras usadas para se referir ao termo crianças? A expressão crianças. Que outras palavras foram usadas para não repetir as palavras crianças, mas que se referem a ela também? Pensem bem aí com vocês, enquanto vocês pensam, deixa eu dar mais um exemplo, para quem ainda não entendeu essa ideia de referência.
meu nome é Matheus, não é? Mas eu sou chamado só de Matheus? Não, pode ser que você me chame de professor, pode ser que você me chame... Tem aluno que me chama de tio, apesar de estar no 7º ano, mas não tem problema nenhum. Então, observem só. Rapidinho eu listei 3 palavras. Matheus, tio, professor. São 3 palavras que se referem ao mesmo objeto, não é? A mesma pessoa, não é isso? É a mesma coisa aqui também. Então eu posso ter várias palavras para me referir à mesma ideia, ao mesmo objeto. E quanto mais criativo eu for, mais palavras eu vou encontrar. Então vamos lá. Nesse texto são usados 2 pronomes para se referir às crianças. Todas, ó, quando dizem, era sexta-feira e todas estavam reunidas no parquinho. Peraí, quem que estavam reunidas no parquinho? As crianças. Então, todas se referem às crianças. E aqui no final, quando diz, ó, e a despeito da chuva que se anunciava, elas continuavam se divertindo. Peraí, quem é que, independente da chuva, continuava se divertindo? Pelo meu contexto, eu sei que são as crianças. Então, eu tenho 2 palavras aí que se referem à mesma ideia, que é crianças. Observaram aí a importância de não ficar repetindo? Porque imagine aqui, ó, as crianças brincavam depois da aula. Era sexta-feira e as crianças estavam reunidas no parquinho. Corriam, desciam escorregadores, giravam no roda-roda e a despeito da chuva que se anunciava, as crianças continuavam se divertindo. Não ficaria muito repetitivo e muito chato de ficar o tempo todo as crianças, as crianças, as crianças? Então é por isso que há a ideia de usar palavras para se referirem ao mesmo objeto que já foi citado anteriormente, tá bom? Já estamos em 36 minutos, vamos encerrar apenas mostrando aqui para vocês mais um exemplo que é dado, inclusive no material, ok? Então vamos lá mostrar para vocês, ajeitando aqui. Estou notando que eu estou deixando meu bagunçado o PDF, mas tudo bem. Observem só mais esse exemplo, olha só. Vou ajeitar aqui. Olha a frase. Veja só. Ana e Luísa passaram no vestibular. Uma para letras, que foi a faculdade que eu fiz, o curso que eu fiz, e outra para ciências contábeis, para ser contadora, não é? Então vamos lá de novo. Ó. Ana e Luísa passaram no vestibular. Esta para letras e aquela para ciências contábeis. Mais uma vez aquela ideia. O esta vai estar se referindo ao nome mais próximo, que no caso é Luísa. E o aquela ao que está mais distante. Errei, que no caso é Ana, tá bom? Então, mais uma vez aqui do lado, esta se refere ao que está mais perto, aquela ao que está mais distante. Então, você conseguir ler um texto e entender a referência de cada palavra, ao que cada palavra está se referindo, é muito importante, tá bom? Então, o que é que vai ter para a nossa atividade de hoje? Na atividade de hoje, além do resumo, que é a primeira questão, como sempre, sem nenhuma novidade, a segunda questão vai ser um texto para vocês interpretarem, ok? Vou logo avisando, um texto para vocês interpretarem e vai ter algumas perguntinhas ligadas à referenciação, ou seja, esta palavra está se referindo a qual dentro do texto? E uma terceira questão é que vai ter lá um trecho de um texto, vai ter um termo, como por exemplo, foi o termo as crianças, como eu mostrei aqui, ok? Imagine que é um termo como esse, a expressão as crianças. E eu vou perguntar que outros substantivos ou que outros pronomes poderiam ser usados para substituir esse termo. Então, quanto mais substantivos você puder usar, melhor ainda. Então, por exemplo, quando eu vi lá no texto que a gente acabou de ver, as crianças, tem o pronome todas, elas, eu poderia usar o quê? Né? Os pequenos, porque o substantivo pequenos também liga a ideia de criança, liga. Então, olha o tanto de substantivos e termos que eu posso usar para dar a mesma ideia de crianças, tá bom? Então, a próxima questão também é relacionada a isso. Então, são essas 3 questões, eu espero que vocês tenham entendido. Deu alguns problemas aqui no meio da gravação, peço desculpas, mas é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau!